As diferenças culturais atrapalham o relacionamento ou dão um sabor especial? Olá pessoal, sou Wagner Urbonavites, estamos no podcast 1 mais 1 igual a 3 sobre relacionamentos. E o nosso episódio de hoje é o número 11. Olha, bastante, hein? Vamos em frente. Então, minha querida esposa vai começar apresentando o nosso tema de hoje. Olá a todos, novamente cá estamos e hoje falamos sobre as diferenças culturais e como eles estão ou atrapalhando ou, como falamos no início, dá um sabor, um toque especial para o relacionamento. Mas antes de começar, como sempre, queremos só relembrar vocês que estamos oferecendo o coaching. Então, se vocês estão enfrentando algum problema no nosso relacionamento ou estão buscando um relacionamento verdadeiro e duradouro, contacta a gente. Vamos deixar todos os detalhes aqui embaixo. Vamos começar então com o nosso podcast com o tema de hoje. As diferenças culturais. E acho que somos os bons representadores, é isso, porque se alguém ainda não percebeu, eu sou lituana e Wagner. Eu sou brasileiro. Exatamente. E nós estamos a morar em Portugal nesse exato momento. Poderíamos começar contando um pouquinho a nossa história, como que nós conhecemos, né? Porque não somos únicos assim, a lituana e o brasileiro. No entanto, não é o mais comum no mundo, né? Então, como que essa lituana apareceu lá no Brasil, como nós conhecemos e qual é a nossa história? Acho que você consegue dizer rapidamente qual foi a sua decisão e por que você foi parar no Rio de Janeiro. Eu sempre gostava muito de viajar e já viajava bastante sozinha e sempre teve aquele gosto, aquela atração pela América Latina. No entanto, não tanto parte hispânica, né, como parte pronto, do português do Brasil, né? Porque gostava muito de Portugal, já tinha vários amigos aqui em Portugal, já tinha ido em Portugal e depois, até através do Couchsurfing, que eu conheci também as pessoas brasileiras, eu me conectei muito e teve essa vontade muito de conhecer um país e uma vez fomos com minha irmã viajar, obviamente, primeiramente fomos viajar e aí que me apaixonei. Mas não apaixonei com Wagner. Ainda não. Me apaixonei mesmo com o Brasil. Com um país que naquela época conquistou meu coração. E falo mesmo de verdade, né? Teve a oportunidade de se mudar para lá. Teve uma proposta de trabalho muito louco, né? Nada Convencional. nada convencional, nada relacionado com aquilo que eu estava a fazer no momento. No entanto, aquela coisa, né? Se vocês querem alguma coisa muito, o universo te entrega. Há uma oportunidade, não é? Então, eu pensei, nós estamos a viver só uma vez, bora. Então, larguei tudo e fui me aventurar em Brasil. E no Brasil, já morando lá, nos conhecemos com Wagner. Foi dentro de um apartamento em Botafogo, de frente para o Pão de Açúcar. Né? Uma minha amiga precisava que uma pessoa tomasse conta do apartamento, porque ela teve que fazer uma viagem para a Alemanha e passar uns 3 meses fora, tratando de questões burocráticas da vida dela e tudo mais. Como ela confiava em mim, ela me pediu para tomar conta do apartamento para ela enquanto ela estivesse fora. E tinha um pequeno detalhe que eram 2 pessoas que iriam passar aquele verão dentro do apartamento, morando num dos quartos. Que problema. Grande problema. Então ela precisava de uma pessoa de confiança para poder tomar conta do apartamento enquanto essas 2 pessoas estivessem lá. Então foi isso que ela me pediu. E eu acabei encontrando você dentro de um apartamento, né? Enquanto eu tomava conta e você e o seu companheiro de trabalho estavam lá, né? Então foi assim que a gente se conheceu. A coisa muito engraçada é que naquela época eu basicamente não falava português, só estava a aprender e já compreendia algumas coisas, a maioria das coisas, mas ainda não teve
coragem, nem conhecimento suficiente para conversar, né? Ter essa conversa, só que de alguma forma a gente começou a se comunicar e se conectar, e eu lembro até aqueles momentos que eu evitava Wagner, e quem aprende uma nova língua sabe o cansaço mental que no final do dia você sente quando você passa o dia tentando conversar em uma língua que você está só a aprender. E eu pensava, ai meu Deus, por exemplo, estou fazendo alguma coisa na cozinha, e eu escuto o Wagner chegando e falo, oh meu Deus, ele vai querer conversar, é melhor eu fugir já logo pro quarto. Às vezes assim, evitava mesmo, né? Porque não é porque não gostava de Wagner, não gostava de ti, mas eu pensava, ai, ele vai querer conversar, eu não. mas o Wagner foi persistente, né? E essas conversas da cozinha, basicamente, começaram muito, né, nas conversas na cozinha, tomando um pequeno almoço, e coisas assim. E começaram a virar uma amizade, né? E depois, pronto, aconteceu o que deveria acontecer e cá estamos aqui com o nosso 13 anos de relacionamento. Sim, foi uma experiência interessante te conhecer dentro daquele apartamento, e foi desafiador porque eu tinha que falar um pouco de inglês com você, porque você não entendia tão bem o português. Foi? Sim, tinha que falar um pouco, né? Misturava um pouco de português, um pouco de inglês, um pouco também do espanhol, sei lá. Enfim, era uma brincadeira, uma mistura de línguas, né? O interessante, você era muito diferente. Dos brasileiros? Da minha realidade. Ok. Da minha realidade. E isso que me fazia questionar inúmeras coisas. Porque eu tava assim, caramba, como é que eu estou me aproximando de uma pessoa que é totalmente diferente da minha própria realidade? Nível de conhecimento, de experiência de vida, e nível de falar muitos idiomas, né? De ter viajado o mundo quase que inteiro, basicamente. Você viajou muito. Então, a sua experiência era muito diferente da minha. A minha era totalmente limitada a uma cidade, né? E um pouquinho de Brasil, que eu já tinha viajado um pouquinho. Mas era muito limitada. Comparado à sua, não dava nem para comparar, na verdade. Foi um choque cultural muito grande. Eu acho que não foi nem tanto para você, mas muito para mim. Porque a forma como você via a vida era completamente diferente da forma como eu enxergava a vida. E isso foi mesmo um choque para mim. Tanto que aconteceu aquilo no café da manhã, em que nós estávamos conversando, e eu te perguntei, por que você veio parar aqui no Rio de Janeiro? O que te fez sair da Lituânia e vir para cá? Eu estava tomando café da manhã, literalmente com uma xícara de café, e botei um pouco de café na boca, quando você me responde, as pessoas. E, cara, eu me engasguei com café e cuspi o café pra tudo quanto é lado, em cima da mesa, na cozinha e tal. Porque eu falei, como assim? Que pessoas? Que pessoas? De quais pessoas você está falando? Já vamos chegar lá, mas eu queria só dar uma particularidade no nosso caso, porque quando pessoas imaginam, vamos dizer, o típico brasileiro, né? O que é típico brasileiro? Uma pessoa que gosta muito do sol, que gosta de ir para a praia, que gosta de futebol, que gosta de beber cerveja, né? Junto com os amigos, todas essas coisas, né? Que gosta de carnaval, sair, né? Samba. Assim, se a pessoa que não conhece muito, vamos dizer, isso é o estereotipo, né? Seria do brasileiro. E quando também há pessoas que não conhecem muito profundamente, se perguntam o que você acha do lituano, né? Lituana, especialmente mulher lituana. E é pensar, é um país mais frio, né? Aquelas pessoas mais na deles, mais frios. Só que o nosso caso é muito particular no sentido que, vamos dizer assim, somos um pouquinho invertidos no sentido que naquela época eu era mais brasileira do que tu e tu eras mais lituano do que eu. Vou explicar já. O Wagner não gosta de sol, não gosta de futebol, não gosta de praia,
não gosta do carnaval, não bebe nada, isso você já sabe. Mas, enfim, nada daquilo que é o típico brasileiro, vamos dizer, gosta. Agora, sou muito mais na minha, mas eu não sou uma pessoa mais fria, especialmente naquela época. Eu era muito mais calorosa e eu gostava, sempre gostava do sol, da praia, e tá do carnaval, né? E até bebia cerveja. E assim, eu era, vamos dizer, mais brasileira do que o Wagner. Sim. E Wagner era muito mais sério, muito mais pessoa fria, muito mais na dele, sabe? Aquela que, vamos dizer, é mais lituano, né? Lituano, uma pessoa do norte, tanto faz. Sim, os nórdicos. Os nórdicos, exatamente. Então, nosso caso foi um pouquinho invertido. E acho que isso que fez um relacionamento interessante, né? E até funcionar. Porque até então, vocês não se relacionam com uma população, você se relaciona com uma pessoa, né? E às vezes aquela pessoa não é exatamente aquilo que é o resto da população. No seu caso, como você tinha muitos conhecidos e amigos, pessoas que você conhecia através do Couchsurfing, das suas viagens, né? E você tinha experiências interessantes, muito boas, com essas pessoas viajantes. Só que uma pessoa viajante, ela tem uma característica comportamental e uma visão de vida, e uma visão de mundo muito diferente da visão de mundo de uma pessoa que só mora no Rio de Janeiro. Por exemplo, eu próprio, naquela época. Hoje já estou muito melhor. Mas é muito diferente. E o que é que predomina em nível de comportamento dentro daquele espaço, dentro daquele país? E você não tinha contato com aquele número maior de pessoas que vivia dentro do país sem sair de lá e vivia aquela cultura intrinsecamente. Você não tinha contato com aquilo. E só com o tempo que você foi percebendo que não era bem aquilo que você esperava. Por quê? Porque lhe faltava a experiência com a população real. Porque não dá para você julgar uma população com base no viajante, no mochileiro, na pessoa que está por aí viajando pelo mundo, que é um brasileiro, que é um lituano, que é um espanhol, que é um inglês, que é um americano, que é seja lá o que for. Não dá para você julgar uma população, um país, baseado nas pessoas que você conhece que estão carregando uma mochila nas costas por aí. Pelo contrário, essas pessoas são muito diferentes. E como eu descobri, na época eu falei, como? Né? Como que você largou tudo para vir para cá por causa de pessoas? E eu fiquei intrigado com isso. E durante algum tempo eu falei, cara, eu tenho que descobrir como é que ela consegue viver no planeta estando bem consigo mesmo, bem com tudo isso, quando na verdade isso daqui tá um inferno. Eu preciso descobrir como é que ela faz isso. Porque eu quero fazer isso também. Naquela época eu morava numa bolha, né, das pessoas que, como tu disse, que viajava pelo mundo, que era diferente, que teve a cabeça diferente, que não representava o resto da população. Era minoria, grande minoria, né, comparado com o resto. E conforme convivendo, eu mostrei para ti o meu mundinho e tu mostrou o resto. Eu não precisei te mostrar muito, eu só te avisei, cuidado que você não está no paraíso, você está no inferno. Claro. Foi o que eu falava para você o tempo todo. É verdade que há alguns anos eu realmente morava lá no Rio de Janeiro, olhando tudo pelos óculos rosados. Eu acordava de manhã e eu pensava, eu acordei no Rio de Janeiro, já ganhei o dia, maravilhoso, já era assim mesmo, era mesmo assim, sem fingir, né? Era mesmo, me dava felicidade só o fato
de saber que eu estou ali. Vivendo algum tempo, claro que a verdade sempre se mostra, né? Então as pessoas se mostram e quando você esbarra com mais pessoas, quando você entra no mercado de trabalho, quando, né? Veja, não é somente aquela bolinha dos viajantes, jovens e tal, mas quando realmente, Exatamente. né? Quando tens que lidar com vários tipos de pessoas e ver situações de dia a dia como se fosse uma pessoa que já não é só viajante turista, mas como se fosse uma pessoa local, né? Passando por todas. Eu não passei, obviamente, por todas as dificuldades, porque, pronto, tivemos uma vida, vamos dizer, privilegiada, moramos em Copacabana, enfim. Então, mas, de qualquer jeito, obviamente, a verdade se mostra. E já percebi várias coisas que você queria me mostrar, né? E que era... E, assim, naquela época já não era o choque cultural para mim, mas... que realmente fez-me pôr um pouquinho o pé no chão, cada vez mais, e dizer, se calhar não é tudo tão mil maravilhas aqui. Obviamente não é lugar perfeito, senão não é, agora não, a ideia não é questionar, né, Rio de Janeiro ou Brasil é bom ou mal, não, a ideia não é essa e o assunto não é essa. Mas, falando dos choques culturais, por exemplo, para mim, no início, eu nunca senti que eu tinha isso no Brasil, porque eu tive tanta paixão por aquela cultura, por aquele país, que realmente eu não senti. Agora, falando do choque cultural, eu sei que tens alguma coisa para falar sobre isso. Tem uma pessoa... Lituana. Lituana. Lituano. Exato. Um lituano que ele morava no Rio de Janeiro. Ele é um empresário de sucesso, ele tem muitas startups, tem muitas empresas. E numa conversa, falando sobre negócios, tudo bem e tal, e ele me abordou em questão da sociedade, né, tal, para ele entender como é que era a minha cabeça com relação à minha opinião em relação ao Brasil. E eu expus a minha opinião clara para ele, especifiquei muito bem que eu não gosto do carnaval, que eu não gosto do futebol, que eu não gosto do churrasquinho no final de semana, que eu não gosto da cervejinha no bar depois do trabalho. Essas coisas todas são hábitos do brasileiro, né? E eu não tenho esses hábitos, eu sou contra esses hábitos, que para mim são muito destrutíveis, né? Certo. E ele chegou para mim e me disse assim: você é a primeira pessoa que eu vejo aqui no Brasil que tem choque cultural dentro da própria cidade que nasceu. Cara, eu abri um sorriso quando ele falou aquilo. Mas eu me senti tão aliviado e tão bem quando ele me disse aquilo. Por quê? Porque ele estava me fazendo um elogio. Eu considerei aquilo como um belo elogio, porque significava que eu realmente sou diferente de tudo aquilo, aquele espaço, aquele ambiente, aquela cidade, com toda aquela filosofia, comportamento e vícios e tudo aquilo que é altamente destrutível para a sociedade como um todo. Eu adorei quando o cara falou isso. Foi muito bom. E por isso eu digo já desde o início que o nosso caso é um pouquinho caso à parte, porque tu já não eras o típico brasileiro e eu não era, vamos dizer, a típica lituana, e por isso, no nosso caso, foi muito mais fácil, porque nós não tivemos esse choque cultural, vamos dizer, um com o outro. Para nós não era tão difícil, porque nós fomos mais parecidos. Saindo um pouquinho da nossa história e do nosso caso, obviamente nós não somos únicos e cada vez, né, o mundo é muito mais global cada vez e tem muito mais casais internacionais. Qual é que dificuldades que poderia acontecer, né? Então, tem várias diferenças e dentro do relacionamento poderia ser umas formas diferentes de comunicação, por exemplo, ou então um relacionamento com a família, ou relação com a família, questão de valores, já vamos entrar tudo nisso um pouquinho mais a fundo, ou então até expectativas para o próprio namoro e casamento. A gente não teve dificuldade com isso, porque como o meu comportamento já era diferente, então, como você mesmo disse, eu já era muito próximo do comportamento de um lituano.
Então, acabou que eu não era muito estranho para você por causa disso. As formas de comunicação, né? Por exemplo, os nórdicos, vamos dizer, somos muito mais diretos. E vocês estão muito mais... né? Estamos juntos, Políticos. muito mais políticos, blá, 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 blá. Só que você não era assim, né? Você é nada assim. E tanto que até às vezes demais, até para mim, né? Só que eu acho que está dando certo. Isso para nós não seria muito... não é dificuldade, porque já está nesse ponto, estamos parecidos, não é? Agora, poderia ser se eu fosse, vamos dizer, super direta, não sei o quê, e você não aceitaria isso. Isso poderia gerar um conflito dentro do casal, dentro do relacionamento. Pode e talvez não, ok? Porque isso é muito relativo. A gente tem a sua prima com o esposo dela, que são duas pessoas relativamente diferentes. Eu acho que são completamente diferentes. Exato, porque ele é um palhaço, no bom sentido. No bom sentido, é muito sim. brincalhão, é muito sorridente, tá sempre feliz, tá sempre fazendo uma piada, ok? Ele é a pessoa que faz a família se divertir e rir a maior parte do tempo, né? É uma pessoa muito feliz. E ela é muito séria, muito pé no chão. E ela dá umas respostas bem pensadas, sabe? Os dois são muito diferentes, mas eles meio que se dão muito bem. Essas diferenças são diferenças culturais ou simplesmente são uma diferença em características? Culturalmente falando, eles são duas pessoas bem diferentes. Porque ele é indiano e ela é lituana. Culturalmente falando, também com relação ao nosso caso, eu sou brasileiro e você é lituana. Você tem uma cultura diferente do que é a minha. Acontece que eu fui contra toda a minha cultura. Há coisas no Brasil que eu gosto. Tenho que admitir, sim, eu gosto. A diversidade eu acho muito bom, acho muito positivo isso. Mas os excessos de inúmeras coisas, eu acho que o Brasil ele precisava ser um pouco mais equilibrado e não ter tantos excessos em nível cultural. Será que tivemos algumas dificuldades que era uma coisa cultural? A minha dificuldade no início foi que você era muito mais carioca do que eu. O fato de você ainda estar bebendo, isso era uma das minhas maiores dificuldades. Então, isso para mim era um comportamento extremamente destrutivo que eu me incomodava muito por causa da minha história de vida. Mas, novamente, isto não é uma diferença cultural, né? Porque isso é questão da pessoa, isso acontece em qualquer cultura e novamente, gente, eu não bebia tanto como o Wagner está a falar, tá bom? Né? Me parece que eu estava o tempo todo meio que andando com uma cerveja na mão, não era assim, cara. Calma aí. Não é diferença mesmo cultural, né? Porque não é, porque a diferença cultural seria a cultura lituana era muito mais voltada até à vodka. Que você nem nunca viu eu bebendo vodka, vamos dizer assim, né? Porque isso nunca vi. Isso era. Agora acho que está a mudar, né? Nem sei, porque eu não vivo mais, mas isso era, né? Aí sim, mas agora... Mas o que eu lembro que no início que me incomodava mais eu era, como uma boa mulher lituana, eu era super independente, né? Eu ando onde eu quero, com quem eu quero, faço com o que eu quero, não dou conta para ninguém. Começando a relacionar contigo, no início nós tivemos algumas dificuldades, porque realmente tu não aceitavas tanto essa minha independência, vamos dizer assim, né? Eu tive muitos amigos e que para ti era uma coisa difícil de aceitar que realmente são somente os amigos, justamente por dois motivos. Por questão cultural e segundo por tuas experiências passadas. Sim, isso foi uma das maiores dificuldades no início. Mas era aquilo.
se eu quisesse me relacionar com você, eu tinha que me adaptar a quem você era. Com o tempo eu fui melhorando, tanto que eu tive até que ir para terapia para poder me controlar um pouco mais. Quando você quer manter um bom relacionamento, você tem que fazer o que precisa ser feito para manter o relacionamento. Porque se você não faz o que precisa ser feito, o relacionamento acaba. Da minha parte, eu peguei e falei, ok, vou para terapia. E eu fui para terapia para cuidar do nosso relacionamento e resolvi uma outra coisa. Geralmente é justamente isso, porque o relacionamento é só um gatilho. Porque nós temos aquela mochila nas costas do nosso passado, algumas coisas não resolvidas desde a infância, as coisas da nossa família, dos nossos relacionamentos passados, né? Então, geralmente não é um problema do relacionamento dessas duas pessoas em si, mas de alguma dessas pessoas individualmente não resolvidas do passado. Sempre é o passado que está te incomodando e te atrapalhando no momento presente. Uma coisa que me fez muita confusão, uma das coisas que era mais difícil de perceber, entender e até me encaixar onde que estamos, até no início contigo e com as outras pessoas antes de ti, é a vossa gama de relacionamentos que nós não temos. Para nós, ou existe relacionamento ou não existe relacionamento. Eu acho que vocês têm mais relacionamentos do que hoje em dia tem os gêneros, né? Então, tem relacionamento enrolado, colorido, complicado ou não sei o quê. Complicado, aberto. Tenho amizade colorida. Relacionamento aberto. Ficante. Amante. Tem casamento, tem noivado, tem tal. Namorado, tem né? namorado. Sim. Agora, atualmente, tem o trisal, que é um casal a três, né? São 3 pessoas num relacionamento, que ele diz trisal. Que não é tricasal, é trisal. Que é diferente do que é aberto. É diferente. Ah, pronto, é diferente. Estás a ver? É diferente. É porque não é um relacionamento fechado, mas são de 3 pessoas. E a combinação varia. Pronto, pode ser 3 mulheres, 3 homens, pode ser 2 mulheres, 1 homem, pode ser 2 homens, 1 mulher. Isso é variável. Que talvez nem se considere mulher ou homem, né? Porque tem 50 gêneros. Cada um pensa de uma forma diferente. Certo. Né? Mas só para enfatizar, eu quero deixar bem claro uma coisa que eu já falei nos outros podcasts. Sim. Todo e qualquer relacionamento funciona se tiver com base em honestidade. Ok, tudo bem. Só que eu venho do país onde ou você tem relacionamento ou você não tem. Ou seja, ou você é amigo ou você é namorado/casado. Não tem mais. Não tem mais cores, não tem mais nada entre isto. Então, para mim, era difícil de entender onde que eu estou, porque para mim eu estou namorando, só que para aquela outra pessoa, se calhar eu era ficante. Só que eu nem sabia esse conceito, o que é isto. Para mim, estamos juntos, então estamos namorando, não é? Mas não era assim. Você não sabia como se classificar, né? Exato. O brasileiro, ele, nesse ponto, é uma confusão, mas o brasileiro é muito livre em nível de relacionamento. Muito livre. É lógico que tem um problema aí, que é no sentido de, se todos fossem honestos uns com os outros, seria muito mais fácil, a coisa fluiria melhor. Porém, a maioria dos relacionamentos tem sempre o fator mentira, desonestidade dentro. Se o relacionamento tem o fator desonestidade, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque o que acontece? Eu já tive amizade colorida há muitos anos atrás, que era uma ex-namorada minha, e de vez em quando a gente saía. Isso aconteceu comigo, ok? E com tantas outras pessoas. Isso é muito normal lá no Brasil. Eu já tive isso. Agora, era a mesma coisa transparente, do tipo, somos só amigos. E, enfim, saíamos, íamos, né? Ficávamos de forma mais íntima e pronto. Agora, era só aquilo, depois cada um ia para o seu lado. Mas era de forma honesta.
Sim, eu acho que, vamos dizer, lá fora do Brasil, nos Estados Unidos, é chamado Friends with Benefits, né? Hum. Os amigos com benefícios, vamos dizer Pronto, é a assim. mesma coisa. Na Lituânia, pelo menos na minha época, isso não Não existia, existia. pelo menos não oficialmente. A gente não falava assim, como eu digo, ou você namora ou você não namora, acabou. Então tá aí. Agora, eu queria, na verdade, questionar um pouquinho o que você diz que vocês estão muito abertos, sim, vocês estão abertos nessa amplitude toda. No entanto, eu nunca vi na minha cultura tantos ciúmes que vocês vivem. Porque falta o fator honestidade E transparência. e transparência. Se o relacionamento não tem o fator honestidade e transparência, é óbvio que vai dar problema. Não importa qual é a combinação. Eu, como trabalhava num ambiente GLS, na época era GLS, hoje é GLBTS, não sei o que tal. Enfim, o termo eu já não sei dizer. Mas GLS todo mundo sabe o que é. Gays, lésbicas e simpatizantes na época, ok? Eu gosto muito desse público. Por quê? Porque eu gosto muito de música eletrônica e essa gente dança pra caramba. Eu adoro o público GLS. Porque são pessoas animadas, são pessoas muito felizes, são pessoas que se divertem pra caramba e são muito verdadeiros e abertos. Você vê, rola um certo nível de honestidade e transparência. Então, eu gosto desse público principalmente por causa disso, ok? Todo e qualquer relacionamento funciona se tiver o fator honestidade. E falando da honestidade, gente, nós fizemos um episódio inteiro, um episódio anterior, se vocês não viram, vai lá no nosso canal, assiste aí que falamos muito profundamente justamente sobre a honestidade no relacionamento. Sim. Agora eu tenho uma pergunta para ti. Falamos dos choques culturais, vamos dizer, meus, né? E minha experiência vivendo no Brasil. Mas eu tenho uma pergunta para ti. O que você achou? E se teve algum choque cultural, alguma coisa que você achou muito, muito diferente chegando na Lituânia e vivendo um pouquinho experiências na Lituânia? O que eu achei de fantástico na Lituânia é o funcionamento da Lituânia. Tanto que você não estava compreendendo quando nós decidimos casar em 2014, que nós organizamos uma viagem pela Europa para casarmos. E em 3 meses nós conseguimos ir para a Europa. Chegamos lá, em 1 semana nós tínhamos toda a documentação pronta, porque preparamos parte no Brasil e o que faltava preparamos na Lituânia em 1 semana. E aquilo para mim foi incrível, porque tudo funcionava. Toda a parte burocrática do país funcionava. Funcionava não, funciona. Aquilo para mim foi, cara, que incrível. Em 1 semana a gente já tem tudo certinho. E fomos fazer o pedido de casamento. A gente só podia casar 1 mês depois. Sim. Tá tudo bem. Dá tempo para pensar. Exato. Então, nós organizamos tudo e casamos. E uma das coisas que nós tínhamos que fazer logo em seguida ao casamento, nós tivemos que ir a Copenhague, porque precisávamos fazer o seu visto permanente para ficar no Brasil. E uma das coisas que eu te falei, cara, eu acho que vai dar problema, porque é a embaixada do Brasil. E eu não confio muito na burocracia do Brasil. E, cara, foi mesmo, tipo, eles me deram um tapa na cara, porque foi incrível o atendimento da Embaixada do Brasil em Copenhague. Foi incrível, né? Altamente eficiente, porque nós conseguimos dar a entrada em toda a papelada na Embaixada, né, que precisávamos ter a certidão de casamento, tudo transcrito para português bonitinho. Isso a gente fez tudo na Lituânia. Conseguimos fazer tudo na Lituânia, levamos para a embaixada e demos entrada no pedido de visto permanente para você e deixamos o seu passaporte lá e a gente voltou para a Lituânia. Cara, em 2 meses, os outros 2 meses, a gente viajou para a Alemanha, fomos para a Bélgica, enfim, a gente se divertiu. Esperando o teu passaporte com o seu visto.
Como a gente sabia que ia demorar um pouquinho mais, você adiou a tua passagem para um mês a mais à frente e eu vim embora para o Brasil que eu tinha que tocar a minha vida e tal. E, cara, deu tudo certo. Deu tudo absolutamente certo. A coisa mais impressionante que eu posso dizer sobre a Lituânia é que quando você quer fazer uma coisa burocrática, você vai conseguir fazer rápido. Outra situação que aconteceu, quando nós decidimos sair do Brasil em 2017, que nós viemos para cá, para a Europa, passamos por Portugal, deixamos nossas malas aqui na casa de um dos seus amigos. Né? E, em seguida, nós pegamos e fomos até a Lituânia e compramos um carro. Nós compramos um carro na Lituânia em uma semana. Passamos o restante do mês, passamos um mês e 15 dias por aí na Lituânia, já tendo comprado o carro. Na hora que a gente foi fazer a troca da matrícula do carro, foi tudo, sei lá, 1 hora esperando e 15 minutos para trocar. A matrícula é a placa. Trocar o documento, trocar o nome, trocar tudo. Passar o veículo pro teu nome. Cara, isso levou apenas 15 minutos. E saímos com a placa nova, matrícula nova no veículo, documento novo, tudo no seu nome. Já tudo ok. Então, na verdade, né, essas diferenças culturais foi para o bem, porque te impressionou. Sem dúvida, sem dúvida. Tanto que a gente até questiona, né, porque infelizmente Portugal funciona um pouco como um país de terceiro mundo em nível de burocracia. Não se preocupa, eu falo isso com os portugueses e todo mundo percebe isso. Só que nessa toda história, você mencionou dois pontos que eu queria chegar. Né? Queria chegar, tá aqui no meu bloquinho. E uma coisa que eu até estava pensando alguns dias atrás, que uma coisa foi muito particular no nosso caso, porque geralmente quando tem um relacionamento das diferentes culturas, muitas vezes envolve pelo menos algum tempo, um relacionamento à distância. Né? Porque isso acontece. E agora, o que eu estava pensando, que no nosso caso foi até engraçado, porque o maior tempo que nós tivemos que ficar separados, né, fisicamente, assim, foi logo após do nosso casamento. Que é engraçado, porque muitas pessoas, né, se casam, ok, tivemos um tempinho, não foi logo, né, não foi o dia a seguir. Mas, de qualquer jeito, foi um mês ou alguma coisa assim, após do casamento, que passamos o maior tempo... É verdade. Né, separados dentro de todos os anos do nosso relacionamento, foi basicamente logo após do casamento. Foi mesmo logo após o casamento. Só depois de uma viagem ou outra, 10, 15 dias, que eu vou viajando, ou que eu fui para Catar, ou que eu fui para Viena, enfim. Sim, isso vamos dizer não conta, mas eu sei que é já é um tema diferente, né? Um relacionamento à distância, que nós, na verdade, só temos essa experiência, okay? Que era o maior, né? Mas, de qualquer jeito, no nosso caso, foi um pouquinho a caso à parte, que também, por muitas pessoas, às vezes, esse fator atrapalha, né? Ser à distância, sendo um num país, outro num país. Para muitas pessoas, acaba de ser um obstáculo. Quer que eu diga quem teve esse relacionamento assim? A minha melhor amiga. Tá lá no Rio de Janeiro, mora em Copacabana. Ela tinha um relacionamento com o namorado dela. A distância. E ele tava na Alemanha e ela tava no Brasil. Ok, pronto. Ele ia lá, sei lá, 1 ou 2 vezes ao ano se relacionando com ela à distância. E hoje eles são um casal incrível. Que também já tem muitos anos juntos. Sim, ela me mandou uma mensagem recentemente elogiando o podcast, parabenizando a você. Eu te mandei a mensagem, você viu. Sim. E outra coisa que mencionaste, somos 2 estrangeiros dos países diferentes que estamos morando no 3º país, que no caso é Portugal. Então eu queria abordar um pouquinho nesse assunto. Se nós tivemos algum choque cultural, algumas dificuldades, algumas diferenças
sendo tu brasileiro e eu sendo lituana, que veio depois do Brasil, e estamos agora a morar agora que eu digo, já estamos cá há 8 bom anos. tempo, 8 anos, exato. Eu me sinto mais em casa em Portugal do que no Rio de Janeiro. Uhum. Porque os portugueses, eles me aceitam muito mais do que os próprios cariocas. Uhum. Por uma questão óbvia. Eu sou contra a cultura que o brasileiro tem. Aquela cultura de carnaval, futebol, churrasco, cervejinha, essas coisas. Uhum. Eu sou contra tudo isso. O português tem um pouco disso. Não vou dizer que não. Só que o português, ele sabe o valor de um profissional. O brasileiro não sabe o valor de um profissional. Uhum. Eu tenho N experiências com relação a isso, que isso é para fazer um podcast totalmente diferente. Sim, claro. Tem a ver com relacionamento, mas é relacionamentos profissionais. Profissionais, Ok? sim. Aqui em Portugal, eu tenho uma facilidade de me sentir em casa, porque os portugueses me aceitaram muito bem. Uhum. Se as pessoas falam mal dos portugueses, por exemplo, brasileiros que falam mal dos portugueses, eu falo, pode parar. Não é assim. Os portugueses não são o que você está dizendo, ok? Porque os portugueses, eles são bem acolhedores, eles já abriram os braços para inúmeros imigrantes de fora. Não estou falando só dos brasileiros. Agora, não venha para cá para fazer besteira. Não venha para cá achando que isso daqui é Brasil, porque não é. Portugal não é Brasil. É uma das frases favoritas que eu tenho. E, inclusive, tem um meu parceiro técnico de áudio muito profissional que adora falar essa frase também. Eu conheço um amigo, tenho um amigo que adora falar essa frase, ele tá falando de mim, é muito engraçado. Então, assim, Portugal não é Brasil. Aqui eu me sinto em casa, porque eu consigo ser o profissional que eu gosto de ser e sou valorizado por isso. Não é à toa que minha agenda profissional tá lotada, eu tô com serviço direto, eu não tenho folga. Tanto que hoje nós estamos gravando esse podcast à noite porque eu não tive tempo para chegar em casa durante o dia. Vixe, gente, qual o esforço que a gente está a fazer para não perder nenhum episódio, nenhuma semana. E que também é interessante, é porque Portugal é um meio termo, vamos dizer assim, sim, é um país europeu, certo? Mas como o Brasil era ex-colônia do Portugal, então tem vários vínculos. Foi muito fácil nossa adaptação, tanto para o Wagner quanto para mim. Chegando aqui, a gente não tivemos que fazer muita coisa, né? Muito adaptação psicológica, quase, não foi quase nada, não é? Nada. As maiores, obviamente, dificuldades é a gente se irrita até hoje em dia, talvez seja a parte burocrática, né? que é. E para mim, por exemplo, sendo da Lituânia, realmente tem muitas coisas que incomodam, porque já como o Wagner contou, né? Tem muitos processos que são muito mais eficientes e que não demora tempo, que tem prazos para cumprir, e a maioria das coisas são feitas da forma eletrônica. Você não precisa ir para o X instituição, levar um papel e muitos papéis e tá feito, né? Da forma eletrônica mesmo, da tua casa, e tem prazos e estão sendo seguidos, e geralmente o que acontece na Lituânia tem prazo de 5 dias, vai ser entregue em 3. A maior parte dos casos é assim, né? Então, nessa parte, sim, nós temos um pouquinho de dificuldade, mas do resto, eu acho que nem tivemos muitas dificuldades. Mas também é por causa das nossas características, não é? Porque existe especialmente vários brasileiros que sofrem aqui, né, que sofre mesmo a dizer que sente falta da sua família, que sente falta que os portugueses são pessoas mais frias, não é? Só que não são. É diferente, já está essas diferenças, né, culturais, porque o brasileiros em si são muito calorentos, são muito pegajosos, né? Aquela coisa de estamos juntos, amigo. Só que quando você, na verdade, precisa aquela pessoa estar lá, te ajudar, se tem algum problema, alguma coisa, não é tão fácil
já tivemos alguns amigos brasileiros, até meus amigos, né, que nos ajudaram. Então, não posso também, né, não posso dizer que não existe amizade. Existe e te ajudem, sim. Mas a maior parte é muito superficial, não são reais amizades, não são, não é aquilo. Só que aqui em Portugal, quando você faz amizade, você faz amizade. Né? As pessoas são mais reais, mais... Os portugueses, eles são mais verdadeiros. A conexão, ela é verdadeira. Se ele gosta de você, é porque gosta de verdade. Não tem essa do tamo junto. E hoje, por exemplo, foi um dia que eu recebi feedback de um profissional que a gente trabalha junto já há alguns anos aqui. E eu falei, cara, você tem liberdade para me falar o que for necessário. Ele falou, sim, eu sei que eu tenho. E por isso eu gosto tanto de você, porque o cara tem liberdade, ele se sente livre para me dar a opinião dele. Ele sabe que eu tô ali, que eu escuto. E o cara tem muito menos tempo no mercado do que eu. É uma coisa interessante que você disse, que você se sente mais em casa aqui do que no Brasil e que você sente mais aceito aqui do que no Brasil. E que você sente exatamente que essas amizades, essas conexões que estás a fazer é mais verdadeiras aqui do que você estava tendo no Brasil. Sem dúvida, porque aqui eu não preciso me preocupar se eu não bebo cervejinha no final do dia no bar. Não estou dizendo que não acontece. Acontece que o pessoal vai, mas ninguém fica chateado comigo que eu não vou. Não me julgam e não me excluem da sociedade profissional só porque eu não vou pro bar tomar uma cervejinha. Eu não fico dizendo nada. Cada um faz o que quiser. Quando termino o trabalho, eu não quero ir pro bar. Eu quero ir para casa. Pronto, é a minha característica. Agora, tá tudo bem. O cara quer ir, tá tudo bem. Só que eu não sou julgado pela minha escolha. Eu sou julgado pela minha capacidade profissional. Eu chego lá, eu tenho que fazer o meu trabalho. E no Brasil não é assim. O brasileiro, infelizmente, ele não tem a capacidade, o discernimento de entender que trabalho é trabalho, vida social é outra coisa. São duas coisas diferentes. Quando eu tô no trabalho, eu não tô para viver socialmente. Eu tô para fazer o meu trabalho. É lógico que no ambiente de trabalho tem que ter respeito, tem que ter profissionalismo, tem que ter pontualidade, tem que ter coisas que também funcionam no dia a dia. Só que para o brasileiro isso é muito doloroso. E aqui não tem esse problema. Quando o pessoal sabe, vai, Nora, chega às 7. Amanhã eu tenho que chegar às 7 da manhã no meu trabalho, certo? Ok. O pessoal sabe que 6:30 da manhã eu já tô lá. E eu sou brasileiro. O brasileiro faz isso no Brasil? Não. Por que eu, por exemplo, tinha muitos problemas no Brasil com chegar muito cedo? Eu chegava, marcavam 8 horas da manhã, 10 para as 8, 20 para as 8, estava lá. E o pessoal chegava 9, 10 da manhã. Falei, mas gente, vocês marcaram 8. Não, cara, tem que pensar que é 1 hora depois. Não, não é 1 hora depois. É no horário que foi marcado. E isso é uma coisa que, por exemplo, nós, no início do relacionamento, tivemos até um pequeno tempo quando não estivemos morando junto, né, no início. Essa pontualidade que nunca era, que nos atrapalhou, né, porque eu sou, como boa lituana nórdica europeia, sou muito pontual e eu espero da outra pessoa também ser pontual. Pronto. E você era sempre pontual. Então, se a gente marcava no ponto do ônibus para ir para algum lugar às 10 horas, os dois estavam ali às 10 horas e não perdemos o ônibus, né? Assim. Essas histórias. Olha, a gente andou bastante de ônibus e de metrô, né? No início, sim. Até tivemos nossa querida Scarlett, que é a nossa moto, que é uma história particular, mas vamos deixar para próximos, né, episódios, que está aqui no nosso quintal. Caramba, que loucura que a gente fez. Mas tá aí, tá aqui no quintal. Pronto, mas isso é uma coisa que poderia ter atrapalhado muito, né? Mas nunca foi. Não foi nenhum problema. O nosso caso, porque, como eu disse, tu não eras muito típico. Agora, eu acho que para ir um pouco para o nosso final do nosso episódio, eu acho que tudo, como sempre, se baseia
nos valores principais. Porque imagina se os valores não batem. Vamos supor, uma mulher da Escandinávia, onde tem o feminismo muito, muito em alto, se relacionar com uma pessoa muçulmana, com um homem muçulmano que tem aquela crença que o lugar da mulher é dentro de casa, cuidando da família, sem trabalhar, sem independência. Isso é um caso relativamente extremo. Sim, claro. Mas o que eu posso dizer para você é que, mesmo não sendo muçulmano, no Brasil acontece isso um bocado. Porque isso a gente chama de machismo, que a gente já abordou num outro podcast. Tem um podcast inteiro que a gente fala sobre machismo. O episódio 2. Há mulheres que se submetem a isso. Elas optam por isso. Por uma questão muito óbvia. É cômodo. Não tem responsabilidade de ter que fazer dinheiro fora de casa. Não tem a responsabilidade de ter que buscar e fazer o que o homem faz. É cômodo, entre aspas, né? Qual o preço que queres pagar por essa comodidade? Aí você tem tantas mulheres que fazem isso. Naquela família onde eu fui gerado, tem primas minhas que são assim. Mas entregar a sua liberdade por não se preocupar por trabalho? Sim, vendem a liberdade dela para ficar dentro de casa. Elas fazem isso. Milhares de mulheres fazem isso. Mas, enfim, é a escolha delas. E tu tinha dito que os vossos relacionamentos são mais abertos, estás a ver? Não sei não. É isso que eu também ia dizer. Eu acho que nesse ponto não é nada muito aberto porque expectativas são diferentes. E nos nossos casos é muito, muito, muito raro que realmente as mulheres só ficam em casa cuidando dos filhos, assim, e o homem está trabalhando e a mulher está dependente. Isso é muito raríssimo. Não vou dizer que não existe, mas é por completamente escolha dos dois, né? Que seria melhor para os filhos, mas é raríssimo, é diferente. As mulheres, nós queremos nossa independência, nós queremos prosperar e seguir nosso caminho profissional também, de se expressar e mais, sabe? Isso não tem preço. A maioria das mulheres religiosas vivem esse tipo de experiência o tempo todo. Há as suas exceções, mas a maioria gosta de ser dona de casa. Fica em casa o dia inteiro cuidando do filho, da família. Ok, fazem um trabalho excepcional. Isso não há dúvida. E há homens, muitos homens, principalmente os religiosos, que preferem mulheres assim. Elas se colocam numa posição de submissão. Mas elas acreditam nisso por causa daquele livro antigo que eles acreditam. Aquele livro antigo e os pastores, os padres e todo mundo nas igrejas ficam falando que a mulher deve ser submissa ao homem. Então, mas aí é uma cultura deles. Isso é uma cultura. Eu, por exemplo, não conseguiria me relacionar com uma mulher que fosse desse tipo. Jamais, não dá. É complicado. Ela pode até ser religiosa. Portanto, que ela seja pelo menos a mente aberta para outras possibilidades. Eu estou te dando um exemplo do que seria para mim. Porque naquela época, quando eu era solteiro, eu acabei esbarrando com uma ou outra. E não dava. Não deu. Pessoas religiosas comigo, cara, é complicado. É complicado. Realmente, ainda não abordamos esse ponto que é bem lembrado, né? Que é religião. Que, vamos fazer um podcast só sobre isso? Sim. Em muitas culturas, né? Temos religiões diferentes ou até mesmo religião. O que predomina é catolicismo, né? No Brasil, vamos dizer assim. Na verdade, está mudando pro evangelho. Tá bom, mas tá no mesmo. Realmente isso poderia gerar grandes problemas, né, dentro do relacionamento, se uma pessoa, vamos dizer, é super religiosa, a outra não, e geralmente, ou então o relacionamento não anda muito para frente, ou acaba, ou então uma pessoa acaba por ser puxada para algum dos lados. Até tem as pessoas que, e isso acontece muitas vezes, infelizmente, com mulheres, né, por acaso, que não são muçulmãs, que se convertem. E isso eu confesso que eu não acredito muito.
é melhor a gente deixar isso para um outro podcast, ok? Certo. Porque isso é um assunto muito específico e que exige uma abordagem muito específica. Certo. Tá? É um assunto muito complexo, inclusive. De qualquer jeito, assim, no nosso caso, não foi nada que, né, que atrapalhou. Porque não tivemos isso. Exato, porque nem eu, nem Wagner somos as pessoas religiosas, né? Temos nossa espiritualidade, né? Essa questão que a gente gosta muito de conversar sobre espiritualidade, mas não somos seguidoras de nenhuma certa religião, por isso também não influenciou nosso relacionamento. E assim, para terminar, novamente, eu acho que tudo se baseia nos valores, e se tem valores incomuns, independente da cultura que vocês veem, sempre vai achar um meio termo, sempre vai achar qualquer dificuldade que pode sair, né, por causa dessas diferenças. Se os vossos valores estão batendo, vão conseguir achar uma solução. Um equilíbrio. É um equilíbrio, sim. Sim, vai conseguir achar uma solução, um equilíbrio, sim. Eu acho que a cultura é um dos fatores principais para um equilíbrio dentro do relacionamento. No nosso caso, como você disse, tá tudo bem. Foi muito fácil, né? Então, não tivemos problemas quanto a isso. Então, eu hoje fiquei abençoada com essa presença do nosso mestre. Nosso mestre Wolverine, nosso primeiro filhote. Yeah. E, né? Então, antes de terminar, como sempre, queremos agradecer nosso sponsor Evil Connect, que faz acontecer esse podcast, que poderia fazer acontecer o vosso evento, o vosso podcast, o vosso talk show, qualquer coisa que vocês imaginam, né? Em nível de audiovisuais, a Evil Connect está disposta aí para atender o mercado audiovisual conforme a sua necessidade. Muito obrigada por ter assistido. E se vocês gostaram, dá-nos um like, deixa um comentário, comenta aí se vocês tiveram alguma experiência sobre um relacionamento das culturas diferentes com a pessoa, das culturas diferentes. Conta a vossa história nos comentários, compartilha com quem você acha que poderia beneficiar. E se vocês gostam do nosso canal, nossos podcasts, não esqueça de se subscrever, que toda semana tem um novo episódio. Então, muito obrigada e até a próxima. Até o próximo podcast.